prazer receber. Esse webinar está sendo gravado e depois vai para o nosso canal do YouTube. Quem quiser assistir novamente ou quem se inscreveu e não conseguiu participar vai poder assistir novamente. A ideia é nós trazermos as principais discussões atuais sobre transparência relacionadas a relatos integrados e de sustentabilidade. E todos os profissionais que estão envolvidos aqui, imagino, já bastante preocupados com a entrega dos relatórios esse ano, referentes ao ano passado, né? E nós temos aí bastante desafios, porque tivemos muitas mudanças na GRI, temos aí novas regulações, escândalos corporativos, nossa agenda está bem carregada. Então, é isso que nós vamos discutir hoje. Caso alguém queira fazer perguntas, nós vamos priorizar a ordem pelo chat. Então, por favor, coloquem suas perguntas no chat. Se der tempo, a gente dá a voz a vocês, né? Depende de quantas pessoas a gente vai ter aqui. A gente vai ter uma interação na segunda parte, onde a gente vai pedir uma opinião para vocês. E espero que todos tenham um bom evento. Para quem ainda não me conhece, a Bridge 3 Governança ESG é um centro de treinamento da Global Report Initiative no Brasil. Nós oferecemos cursos certificados pela GRI, já certificamos mais de 700 alunos que todos viraram queridos amigos da casa, que acompanhamos com todo orgulho as suas carreiras. Também somos um centro de treinamento IFRS, com os cursos, o curso de relato integrado. E esse ano temos a novidade de vários cursos relacionados ao assunto e que são demandas dos nossos próprios alunos, como o curso que a gente vai começar amanhã, que é um workshop específico só sobre materialidade, vai ser amanhã e depois, 3 horas por dia, onde a gente vai abordar a materialidade do ponto de vista da GRI, que mudou bastante, e a materialidade do ponto de vista do relato integrado. E, obviamente, os ODS. E então a gente vai ser bem prático, bastante prática, bastante exercícios para vocês praticarem. E nós temos aí alguns outros cursos sob demanda que estão previstos para que todos de assuntos relacionados ao I, o S e o G, que nós precisamos incorporar aí nos nossos processos de relatórios e nas jornadas das organizações. Então, vamos começar aqui com a primeira parte. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Acredito que vocês estejam vendo, né? Tudo certo aí? Bom, então, eu falei da Bridge 3 e falando um pouco de mim, eu sou conselheira, eu fiz uma transição de carreira há alguns anos, fui membro fui sócia e vice-presidente da empresa familiar nos últimos 20 anos antes de fazer a transição, trabalhei também em empresas dos mais diversos setores antes disso, indústria farmacêutica, empresa de infraestrutura, logística, e sempre atuei na área de gestão, sou engenheira e tenho um mestrado em educação também, então gosto muito dessa parte de educação, ensinar e estar em contato com toda essa parte de conhecimento e a sustentabilidade também é algo que eu comecei a me especializar quando fiz essa transição de carreira e tenho vários cursos nessa área também, algumas certificações. Bom, nós estamos aqui numa fase que a gente precisa
cada vez mais de conhecimento, né? Vocês, principalmente, que são profissionais que estão à frente dos processos nas suas organizações, precisam ter o conhecimento e o conhecimento correto, né? A gente vê muitos processos de relatórios que deixam a desejar, né? Que podem ser melhorados. E a ideia é que nós, como centro de treinamento, ajudemos os profissionais a melhorar a transparência, melhorar a qualidade dos seus relatos. Esse é o nosso propósito. Então, esse conhecimento que vocês adquirem, vocês vão passar para outras pessoas que vão ajudar também a transformar os seus negócios. Então, o conhecimento ele é extremamente necessário nesse processo, né? E a gente está numa fase que o homem ele já mudou de tal forma, né, o meio ambiente e o planeta que nós não temos mais como a gente reverter, né, todas as mudanças que estão acontecendo, as secas, as inundações, todas as externalidades que deveriam ter sido incorporadas nos preços dos produtos e dos serviços no último século, né, principalmente depois da Revolução Industrial, acabou sendo utilizado sem que isso fosse incorporado e sem, principalmente, que as empresas se responsabilizassem, né? Então, nós estamos pagando essa conta, né? Os impactos já estão acontecendo. Acho que eu nem vou dar play nesse vídeo aqui, porque vocês já devem saber o que vai acontecer aqui. Meu Deus do céu, gente! Então, no mundo inteiro, a gente já está vendo as consequências. Opa! Deixa eu tentar mais para frente aqui. E agora? Como é que eu faço para sair daqui para o próximo slide? Meu Deus! No mundo inteiro a gente já está vendo as consequências. A gente tem o Acordo de Paris que estabeleceu o grau e meio de limite, né, para aumento da temperatura em relação ao nível pré-industrial, mas a gente já está em 1,2. Então é muito, muito difícil que a gente consiga atingir essa meta, né, antes de 2030. Com todos, isso aqui é um relatório desse Climate Action Tracker, né? Aqui, esse último bloquinho seria se todas as empresas que estabeleceram seus net zeros, mais as contribuições nacionalmente determinadas, né, que fazem parte dos compromissos governamentais para ficar dentro da temperatura de 1,5 graus. Se num cenário bastante otimista forem mantidos, né, a gente ficaria em 1,8, 2,4 graus. Isso já é muito catastrófico, né? Porque hoje a gente nem está em 1,5 graus e já está sentindo toda a catástrofe de migrações pelo clima que já estão acontecendo no mundo todo. Então, quando a gente vai analisar todos os impactos que os negócios causam e os impactos que os negócios estão sentindo quando a gente pensa na dupla materialidade, a gente vê o quanto isso já está atingindo os negócios, né? Já está custando muito caro para as empresas. E então a gente precisa trabalhar, né? Entrando aqui no tema do nosso webinar, em relação aos nossos relatórios, como que os nossos stakeholders enxergam os dados que estão sendo reportados, né? Muitos deles não sentem confiança nas informações que são relatadas, porque as empresas são às vezes muito vagas, mostram mais o lado positivo, não mostram como elas lidam com os impactos negativos. É impossível que uma empresa não tenha impactos negativos, né? Logo que estourou o escândalo da Americanas, a primeira coisa que eu fiz foi ler o relatório de sustentabilidade deles.
não tem nenhum impacto negativo relatado, só impactos positivos. Então, assim, essa desconexão entre os relatórios ESG e as informações financeiras, tudo isso os investidores, eles sentem, né, e acabam não confiando nos relatórios. Então, a gente precisa ter cada vez mais relatórios que reflitam a realidade da organização, para que a gente possa ter essa confiança dos investidores, né? Eu acho que esse grupo que está aqui já conhece bem a origem do ISD, a gente não precisa mais voltar nesse assunto, né? E isso aí já evoluiu bastante. A sustentabilidade, ela precisa estar em todas as áreas da empresa, né? Ela não é apartada do negócio, né? Ela está na inovação, ela está na tecnologia, ela está nas pessoas, ela está no design dos produtos e dos serviços. Então, quando a gente vai, por exemplo, conversar com alguém da área do jurídico ou alguém da operação e pergunta sobre sustentabilidade, não é algo que é apartado, é o que a pessoa faz no seu dia a dia. Tudo é relacionado à sustentabilidade. Então, isso precisa estar impregnado em toda a organização, né? E a gente precisa buscar essa prosperidade a longo prazo, né? Regenerar os recursos naturais. E aí, quando a gente está falando de transparência, tem os conceitos, né, ligados à governança corporativa. Esse aqui veio do Código de Melhores Práticas do IBGC, que, aliás, ele está passando por uma revisão agora, mas esses conceitos, eles continuam, né? E a transparência é esse desejo de você disponibilizar as informações para todas as partes relacionadas, né? E cada vez mais os conselheiros, eles estão sendo responsabilizados por todas as informações não financeiras que estão sendo divulgadas, não só as financeiras que são auditadas, as companhias abertas principalmente, mas as não financeiras que são publicadas nos relatórios de sustentabilidade. Já há precedentes nos Estados Unidos e na Europa de processos que as empresas estão sofrendo por publicar em relatórios informações inverídicas, né? Então, o greenwashing já está sendo criminalizado. Então, essa transparência, ela é muito importante, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma agenda que está aí, né, batendo na nossa porta. Faltam 7 anos agora, né, 2023, para a gente atingir, mas ela continua sendo uma agenda que ajuda a organização a olhar para frente, né? Muitas empresas não têm ainda uma estratégia de médio prazo, longo prazo, ela olha mais por curto prazo, né? Isso, inclusive, traz consequências muito ruins para a transparência. Então, olhar para o médio e longo prazo, os ODS ajudam muito, são 17 objetivos e 169 metas. As metas é que precisam ser integradas com a materialidade. E isso tem toda uma metodologia para isso. Não basta a gente colocar os selinhos no relatório. Então, isso tem também um conhecimento que é muito necessário para que quem relata conheça como fazer essa integração das metas decorrentes dos ODS com a materialidade, porque o stakeholder precisa saber como está sendo feito esse caminho para atingir aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável que ela estabeleceu. E esse que a gente chama de letramento para a economia verde, né? Os jovens, cada vez mais, eles precisam começar a isso vir desde da escola, né? E muitos currículos já estão integrando, né, essas disciplinas também nas suas graduações, para que quando eles integrarem as empresas, já ter esse conhecimento, porque não basta falar, as novas gerações já vêm com a sustentabilidade no seu DNA, mas precisa de conhecimento, né, de como integrar a sustentabilidade na sua empresa. And that helps to E para isso a gente precisa entender
da cadeia de valor de cada setor que a gente trabalha. Então, se a gente vai fazer um relatório de um determinado setor, primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar aquela cadeia de valor, desde o fornecimento até a distribuição, né? Conhecer todos os impactos que aquela organização causa no meio ambiente, nas pessoas, na sociedade, por meio de uma análise da cadeia de valor. E a GRI, eu vou falar mais para frente um pouco, na mudança agora da norma, incorporou a devida diligência de direitos humanos também. Então, muitas coisas relacionadas a normas internacionais de direitos humanos foram incorporadas e a gente precisa ter esse olhar mais aprofundado para a cadeia de valor relacionada a direitos humanos. Então, assim, e nós também, como escolhas pessoais, né, precisamos estar cada vez mais cientes. Por exemplo, eu não sei se todos aqui sabem, né, que o óleo de palma, que é usado para fazer shampoo, e uma série de outros produtos, provém de regiões, por exemplo, onde tem esses orangotangos, esses aqui são da região de Bornéu, lá já foram extintos 80% deles para a produção de óleo de palma. Então, e isso fez com que surgisse todo um movimento para a cadeia sustentável de óleo de palma. Então, através das nossas escolhas, a gente também consegue trabalhar esses impactos, que às vezes a gente não sabe nem de onde vem as coisas que a gente compra. Ah, vou comprar isso aqui que é mais barato, mas de onde vem isso, né? Tem muitas crianças que estão fora da escola porque elas passam horas e horas andando em busca de água. Então, tem muitos recursos naturais que às vezes nós nem valorizamos muito, né? Porque a gente vive nas grandes cidades, nós estamos bem abastecidos, mas tem muita gente já vivendo escassez. E com certeza a gente vai viver em breve muitas questões cada vez mais difíceis relacionadas aos recursos naturais, né? Porque eles são finitos, nós estamos usando há muitos e muitos anos e sem regenerar o planeta, né? E aí tem uma infinidade de outras consequências, como essas redes de plástico matando as tartarugas, a gente ingerindo plástico que está no oceano, enfim, tem uma série de outras coisas, né? E o que a gente pode fazer agora, aqui, parafraseando aqui e agora José, né? Vamos fazer relatórios com maior transparência, né? Aqui é só para mostrar para vocês uma cadeia de valor de uma indústria têxtil que transformou a sua cadeia para fazer uma economia circular, uma daquelas técnicas de cradle to cradle, né? Que para não deixar resíduos. Então tem várias formas da gente transformar as cadeias, que tem que fazer uma verdadeira revolução aí para não deixar resíduos no meio ambiente. Os jovens estão bastante engajados nesse trabalho todo. Cada profissão nossa, que foi uma coisa que eu falei no começo aqui, esse aqui é um trabalho do Project Drawdown, do Paul Hawken. Quem quiser acompanhar ele no LinkedIn é muito interessante, ele tem vários livros publicados. Eu sou super fã dele e depois até conto algumas histórias, mas esses são alguns folders que eles recentemente publicaram no LinkedIn, mostrando se você trabalha com, por exemplo, aqui, finanças corporativas, seu trabalho é um trabalho de clima. E aí tem lá, se você trabalha no marketing, seu trabalho é um trabalho de clima. E ele explica cada uma das funções que você pode trabalhar nessa área, o que você tem a ver com um trabalho relacionado a um trabalho climático. Então é bem interessante porque, por exemplo, vocês aqui se trabalham nas empresas e precisam mostrar para os funcionários qual a relação deles com a sustentabilidade, com as mudanças climáticas, esse trabalho ajuda bastante. E
como eu comecei aqui, a gente precisa do conhecimento, né? Agora eu vou mudar aqui de apresentação, nós vamos para outra apresentação. Nath, pode colocar, por favor? A gente, aquelas, aqui é só uma figura que mostra que o sapo, ele só sente que a água vai ferver quando ele já não tem mais jeito, né? Então, as mudanças, né, elas vêm, às vezes, setores são totalmente transformados e as organizações, às vezes, não enxergam que a mudança está chegando, né? Então, aqui falando um pouco do G da governança, ela é essencial para que a gente consiga fazer essas transformações, incorporar o ISD, né? Pode passar, por favor? E aqui eu queria indicar para vocês, que é muito interessante, vamos mostrar o trailer aqui, Nath, dá play nesse daqui da direita, por favor. Que é o trailer do filme o documentário da Enron. Aumenta aqui, vê se sai o som aí, por favor. Dá uma testada no som. Não dá dando para ouvir. Que acho que todo mundo está acompanhando o caso da Americanas, né? Mas no final dos anos 90, comecinho do ano 2000, a gente teve o caso da Enron, né? Americana, que era uma empresa de energia, que ela saiu de bilhões e simplesmente faliu. A gente não está ouvindo, Nath, vai ter que voltar e dar uma testada no seu som. Não tá ouvindo, Dani? Não. Você está ouvindo Acho- aí para você? Eu tô. Acho que eu vou ter que abrir o meu fone, né? Deixa eu ver. Vê se vocês escutam. Acho que não. Não, ainda não. Não, sem escutar. Só se abrir no YouTube mesmo. Tu clica aqui, ó, nesse YouTube. E esse documentário está no YouTube, né? Muito interessante porque mostra exatamente o que aconteceu na época. Esse da direita é o trailer, mas da esquerda tem o filme completo, tá com legenda em português. Então deixa, Nath, por favor. Depois vocês procuram. E é bem interessante porque logo em seguida a esse caso, né? Aí mostram no final, né, o que aconteceu. Não vou nem contar muito para não dar spoiler para vocês, as punições que aconteceram e as consequências relacionadas à regulação, né, que é algo que está sendo discutido agora no Brasil em relação ao caso da Americanas. A regulação já existe, né? Tem muita gente falando em mudança na regulação. Será que ela é necessária? Será que não é? Será que foi falta de ética? Enfim, ainda tem muita especulação, né? Mas é só para fazer um paralelo aqui. Inclusive, tem um artigo que foi publicado recentemente pelo Ricardo Voltolini, que ele também faz um paralelo entre o caso da Americanas e outros casos do passado. Então, é muito interessante a gente revisitar alguns casos do passado para também entender esse desenrolar dos acontecimentos, né? Como pode uma empresa que era auditada, que tinha toda a questão da análise de parte dos stakeholders, e essa é uma parte importante do caso da Enron, que se faz um paralelo agora no caso da Americanas, que os analistas davam notas muito boas e todo mundo apostava e tinha suas ações investidas. E as consequências, que são muito ruins, principalmente para quem lá nos Estados Unidos investiu toda a sua aposentadoria nas ações da Enron e perdeu tudo, né? Aqui no Brasil, também muita gente, os minoritários, tinham as ações das Americanas e de um dia para o outro perderam tudo,
Então, acho que essas são as consequências piores que tem para esse tipo de caso, né? Pode passar, por favor. E isso tem tudo a ver com quando a gente fala dos relatórios, porque o relatório ele precisa transparecer exatamente essa jornada não financeira e financeira da empresa, no caso do relatório integrado, né? A gente tem que enxergar no relatório o que realmente está acontecendo na organização, né? Aqui no caso da Enron, em seguida ao escândalo, teve a publicação da lei Sarbanes-Oxley, que até hoje ela dita várias regras em relação a, por exemplo, os auditores eles não podem prestar consultoria para a organização, né? É uma das regras. As empresas de auditoria elas têm que ser conhecidas pelo regulador. E no caso do caso da Enron, a Arthur Andersen, que era uma companhia que empregava milhares de pessoas no mundo, faliu, né? Por causa do caso da Enron, porque eles que eram responsáveis por fazer auditoria. Eles picotaram toneladas de papéis da empresa. E aí, por isso, eles foram punidos e faliram, né? E uma coisa interessante, né? Aqui tem esse extrato do documento da própria lei que eu trouxe para vocês, é que foi um fracasso, né, dos analistas também de enxergar o que de verdade acontecia na empresa, porque estavam todos ganhando muito dinheiro, né? E das agências governamentais que teriam que monitorar também as empresas, né? Então, aqui nós estamos no Brasil, a realidade é outra, né? A gente vai ver o desenrolar dos acontecimentos, mas eu acho que a história ela ensina bastante, é interessante que a gente também se informe sobre esses casos, né? Aqui é mencionado também a Tyco, a Delphia e a WorldCom, que também foi bastante conhecida pelos escândalos e a falência deles. Pode passar, por favor. Aqui, esse artigo saiu, acho que foi sexta-feira no UOL, na Folha, desculpa, pelo UOL, né? Tudo a mesma coisa. E aí, é a mesma coisa, olha só, o que aconteceu lá na Enron, no início do ano 2000, há mais de 20 anos, aconteceu agora, né? Que esse artigo fala que o caso Americanas expõe as falhas dos guardiões do mercado de capitais, ou seja, os reguladores, né? E a Americanas está registrada no Novo Mercado, né? Que é uma das mais rigorosas que tem listagens da B3, né? E passou batido por todos, né? Agências de rating também. Então é interessante a gente acompanhar por conta dessas semelhanças aí com as histórias do passado. Pode passar. Aí, entrando aqui no nosso assunto dos relatórios também, né? Se aprofundando um pouco, a gente tem uma discussão, né, que vocês devem acompanhar bastante sobre a questão da dupla materialidade. Tem se falado muito da materialidade dinâmica. O que é isso? Até escrevi um artigo recentemente e publiquei no LinkedIn. Nós temos aqui a materialidade de impacto, né, que é preconizada pela GRI. O que é a materialidade de impacto? Ela olha de dentro para fora, ou seja, são os impactos que a minha organização está causando no meio ambiente, na sociedade, na economia. E nós temos a materialidade que ela vai se tornar financeira caso a organização não mitigue, não cuide desses impactos que ela está causando, né? Eles vão se tornar financeiros ao longo do tempo. Então, aí vem a dupla materialidade. E o que é a materialidade dinâmica? A materialidade dinâmica são esses impactos potenciais que podem acontecer lá na frente, né?
eu até defendo no artigo, quando se fala da materialidade dinâmica, que ela não é nada novo para a GRI, por exemplo, porque a GRI já pede que a gente identifique os impactos potenciais, né? Não só os reais que estão acontecendo, mas também os impactos potenciais, negativos e positivos. Então, essa materialidade dinâmica já está prevista na GRI, tá? Tem alguma pergunta aqui no chat? Não, boa noite. Dani, eu tenho uma pergunta. Oi, Larissa. A materialidade comum é esse impacto direto, que aí seria o impacto da companhia, no meio ambiente, impacto social, impacto nos direitos humanos. A dupla materialidade é o impacto da organização na economia, direitos humanos, na esfera social, e os efeitos que isso pode ter na organização, é isso? Como esses impactos também podem voltar refletindo? Pode ser, os impactos que não são cuidados ao longo do tempo, eles vão se tornar financeiros e também são os impactos de fora para dentro. Ou seja, são os impactos que podem impactar nos meus investimentos. Eu sou um investidor, né, que a materialidade financeira é principalmente vista pelos investidores. Eles se preocupam no que pode impactar os investimentos deles a partir de uma perspectiva de fora para dentro. Então, por exemplo, uma mudança climática, o que ela vai impactar naquele meu investimento, naquela organização? Então, é de fora para dentro. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Eu tenho uma rede de hotéis, né? A maioria dos meus hotéis fica à beira-mar e o nível do mar está subindo. Então, em 2050, eu posso perder 30% dos meus hotéis, porque o nível do mar vai subir 2 metros, por exemplo. Isso é uma materialidade, é um impacto de fora para dentro, né? Eu não estou olhando, por exemplo, o que eu, como hotel, estou impactando no meio ambiente, mas quais vão ser os impactos que vão advir de uma mudança climática, né? É um impacto que vem de fora para dentro, Perfeito. tá bom? E aí eu considero todo tipo de impacto, não só nessa parte financeira. Sim, é que na verdade assim, a GRI ela pede que a gente identifique a materialidade de impacto de dentro para fora, né? Mas como ela pede para a gente identificar os impactos potenciais também, ou seja, aqueles que podem se tornar financeiros, a gente pode considerar que ela também já pede a dupla materialidade, né? A dupla materialidade ela é pedida principalmente por uma regulação da União Europeia, que é uma recente que eles publicaram, que vai afetar cerca de 40 mil empresas. Tem 11 mil hoje e até 2024 vão afetar 40 mil, e as empresas que estão na cadeia de fornecimento dessas empresas, né? E está sendo discutido também a dupla materialidade no ISSB, que deve publicar o framework relacionado ao relato integrado, né? E aí a GRI tem essa materialidade de impacto e os impactos potenciais, né? Que é o que pode vir a se tornar financeiro, né? Que é assim que está escrito na norma. Perfeito. Se você puder, Dani, depois passar o link desse artigo que você escreveu, eu tenho interesse em ler. Obrigada. Não, com certeza. Larissa, você entrou depois, a gente pediu, só porque a gente tem pouco tempo, esse é um evento só de 1 hora, que quem tivesse perguntas para colocar no chat, tá bom? Perfeito. Tá ok, obrigada. Nada. Pode passar, Nath, por favor. Pode passar. O relato, então, ele é um processo, né?
Aqui é uma pesquisa também já amplamente conhecida, mostrando que a GRI ela é utilizada. Na verdade, esse primeiro gráfico é mostrando que as maiores empresas relatam a sua performance em relação à sustentabilidade, né? Isso é um pouco diferente aqui no Brasil, né? As empresas abertas ainda elas podem explicar de acordo com o formulário de referência. Então, a grande maioria ainda prefere explicar do que relatar. Então, a gente tem ainda um bom caminho ainda para percorrer nas nossas companhias abertas aqui do Brasil. Mas essa é uma pesquisa global, né? Que mostra que a grande maioria já relata, porque também é regulação lá fora, né? Mais rigorosa ainda do que a nossa. Pode passar. Aqui eu queria que vocês colocassem no chat agora, por que vocês acham que é importante relatar? Daí 2 minutinhos, algumas palavras-chave, só para a gente conversar rapidamente sobre isso. Então vamos lá, a Lídia colocou transparência, gestão, relacionamento. A Larissa, comunicar o desempenho da gestão da sustentabilidade, registrar a evolução dessa gestão, legal, diminuir os impactos ambientais, a Natália, através dos anos. Transparência. Excelente, gente. É estratégico, né, Ana Lilian? Consegue medir o quão sustentável é o meu negócio, consegue ter uma previsão de riscos e como mitigá-los. Perfeito. É por aí, gente. Acho que é esse o caminho, né? Transparência, mitigar os riscos, mostrar a estratégia. Pode passar, por favor. Aqui é o crescimento, né, da tendência de incluir as informações financeiras e não financeiras no relatório. Então, aqui é uma tendência, né? O relato integrado ele integra os dois, as informações financeiras e não financeiras. Então, essa é uma tendência global. Pode passar. Mas as companhias fechadas, elas não têm obrigação de publicar as informações financeiras. Então, a gente tem várias companhias fechadas que publicam GRI e não publicam sua performance financeira. Isso não tem problema nenhum, você não vai deixar de ser transparente por causa disso. Essa é uma prerrogativa das companhias fechadas, que não são obrigadas a publicar suas informações financeiras. E aqui mostra que das 100 maiores empresas, a GRI é a norma mais utilizada. Pode passar. Mas ela é integrada também com várias outras, né? Integra com os ODS muito bem, mas tem que saber fazer essa integração. Falei para vocês lá atrás, tem que fazer a integração com as metas, não com os objetivos, né? Para integrar com a materialidade. Pode passar. E aí muita gente pergunta, mas
o relatório é só para empresa grande, só para empresa listada? Não, é para qualquer tipo de organização. Até ONG faz também relatório de sustentabilidade, com base na GRI, por exemplo. Pode passar. Não precisa necessariamente ser empresa grande. Vamos falar um pouquinho das mudanças das normas GRI. A gente tem um curso que fala só sobre as normas de acordo com a revisão, né? Um curso de 4 dias, 4 horas por dia. E como eu falei para vocês, a gente vai ter esse curso de materialidade amanhã e depois. Mas eu vou dar uma pincelada aqui para vocês sobre as principais mudanças, tá? Pode passar. Então, as mudanças vieram principalmente para trazer uma lógica maior nas normas, né? Trazer um alinhamento também maior com as outras normas e padrões. Também incorporou muitas normas internacionais, como eu falei para vocês, as questões de direitos humanos, devida diligência, muitas coisas que estão incorporadas já em normas internacionais, porque as normas anteriores foram publicadas em 2016, ao longo desses anos foram incorporadas nas novas normas. A estrutura mudou também, né? Agora, em vez da gente ter GRI 101, 102, 103, agora a gente tem GRI 1, né, que fala dos princípios, dos requisitos principais, a gente tem a GRI 2 que fala dos conteúdos gerais e caiu aquele negócio de essencial e abrangente, não tem mais. Agora, ou você relata de acordo com a GRI, ou você faz uma referência às normas GRI. Então, ela ficou, o caderno 2, que fala dos conteúdos, a parte de governança ficou bem mais robusta, o que é bem condizente com a nossa realidade. A gente precisa reportar muitas questões das políticas, né, as políticas internas, como que você controla os fornecedores, né, como que você tem uma política de conduta, como funciona o processo decisório, como funciona o processo de acompanhamento do próprio relatório, dos impactos, né? Tudo isso está previsto no GRI 2. Depois tem a GRI 3, que é um caderno que é só sobre a materialidade, né? Então, a materialidade não deixou de ser princípio, né? Era um princípio na GRI antiga, agora tem um caderno só sobre materialidade. Deixou de ser tópico material e agora são temas materiais. Entrou um elemento novo aqui, que são as normas setoriais, essa aqui do meio. Agora você consulta se tem uma norma setorial e os temas materiais mais prováveis daquele setor já estão relacionados nessa norma setorial. Por exemplo, a gente já tem publicado a norma de óleo e gás, que inclusive está traduzida para o português. Eu tive a honra aí de participar do comitê de revisão ano passado. A gente trabalhou vários meses para conseguir revisão da tradução, tá? Para conseguir publicar as normas em português. Elas saíram no final do ano passado e saiu também a norma de óleo e gás. Teve um pessoal da Petrobras que contribuiu. Depois a gente tem já publicada a norma de carvão, mas está em inglês ainda, e a norma de pesca, agricultura e aquacultura, que também está em inglês. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma empresa do setor do agro, você precisa consultar essa norma setorial da agricultura. Lá tem os mais prováveis temas materiais. E aí lá dentro já tem a indicação de quais são os conteúdos das normas temáticas, que são essas aqui em roxinho, que são as mesmas aqui 200, 300, 400. Essas não tiveram mudança ainda, tá? Só mudou aqui a carinha do caderno. E são chamadas de normas temáticas. Se não tiver uma norma setorial do seu setor, ainda que não foi publicada, você vai direto nas normas temáticas depois que você obtiver a sua materialidade. Aí já nos perguntaram no curso de normas, mas eu sou do setor de banco e o pessoal está acostumado a usar G4. O G4 é aquela norma antiga da GRI. Pode continuar usando?
A G4 é como se fosse uma precursora aqui dessa norma setorial. Pode usar como referência, assim como você pode usar qualquer conteúdo como contextualização, mas não é a mesma coisa que agora tem essa norma setorial, não é um requisito, porque o requisito é usar uma norma setorial que já esteja publicada, né? É só como uma consulta. Pode passar. Aqui são os cadernos, aquilo que eu estava falando para vocês, pode passar. Isso aqui já está em português. Então, as principais mudanças, só resumindo, né? A gente teve alguns conceitos, tópico mudou para tema, o conceito de devida diligência, alguns conceitos diferentes, a estrutura e a linguagem, os princípios, né? Agora a materialidade está separado, tem um caderno separado, que é esse guia para determinar os tópicos materiais. Só tem uma forma de você relatar de acordo com a GRI, não tem mais essencial e abrangente, né? Foi incorporado várias normas internacionais, como essa norma de condução de negócios responsáveis, e foi feita uma revisão dos conteúdos e incorporado as normas setoriais, que é o que eu estava falando para vocês. Isso aqui é um resumo bem breve aqui, para que vocês tenham uma ideia. Pode passar. A data que entrou em vigor foi agora, 1º de janeiro, então todo mundo que reporta esse ano referente ao ano passado tem que usar as normas revisadas. Importante. Eu posso aproveitar a materialidade do ano passado? Precisa pelo menos fazer uma revisão da significância, porque agora não tem mais aquela matriz stakeholders versus alta administração. Agora a priorização é feita, não sei se tem gente aqui que trabalha com riscos corporativos, é feito aquele mapa de calor de severidade e probabilidade. Então, é feita a significância dos impactos e é feito o gráfico de probabilidade e severidade dos impactos negativos potenciais. Ficou um pouco mais complexo, então quem já tem uma materialidade do ano anterior, o ideal é fazer uma revisão para confirmar se os temas materiais vão ser os mesmos, mas refazer a priorização, pelo menos, de acordo com a nova regra. Pode passar. Aqui que eu falei para vocês, já está publicada a norma de óleo e gás em português, a de carvão ainda está sendo traduzida, mas já tem que ser consultada caso você seja do setor de carvão. Pode passar. E alguns temas que mudaram, né? O impacto continua praticamente o mesmo. De tópico foi para tema material, devida diligência, os stakeholders, eles ganharam um papel mais estratégico, não é para ser feita mais aquela consulta pontual anual. Você consulta os stakeholders o ano inteiro, você mantém um canal de engajamento aberto. Inclusive, eles ganharam status estratégico, você pode convidar um especialista, stakeholder, para ter assento no comitê, por exemplo, né? Então, os stakeholders ganharam um papel mais estratégico. Pode passar. A questão dos direitos humanos, né, que eu estava falando para vocês, então tem, primeira coisa, identificar a sua cadeia de valor e analisar quais são os principais impactos relacionados a direitos humanos, né? Então, você tem desde prática de contratação, você tem as condições dos trabalhadores na cadeia de fornecimento, na cadeia de distribuição, né? Tudo isso precisa ser analisado à luz das questões de direitos humanos, que pode ser bem complexas, na verdade. Pode passar. Aqui é um relatório da ONU a respeito de direitos humanos. Então, tem bastante questões para que a gente possa olhar
Tem muitas organizações, né, que podem incluir nas suas políticas, código de conduta, as questões de direitos humanos, a sua política de direitos humanos, inclusive utilizando essas normas internacionais como guia, e fazer com que os seus fornecedores, seus distribuidores estejam de acordo com essa política, isso é bem importante, né? Fazer um treinamento com os funcionários relacionado a essa política de direitos humanos. Então, tudo isso é super importante, interessante de trabalhar. Pode passar. O conceito de devida diligência, que ele trata de um processo onde a gente vai identificar, prevenir, mitigar e reportar como que a organização endereça os seus impactos positivos e negativos, né? Principalmente relacionado aos direitos humanos. Então, esse é o conceito de devida diligência. Ele está previsto nas normas internacionais também, não é nenhuma novidade. A GRI só incorporou o que tem nessas normas internacionais da ONU, da OCDE. Então, se vocês quiserem ir direto na fonte, é bem interessante porque já tem direto na fonte. No curso de normas que a gente dá, a gente coloca as fontes também para os alunos buscarem na própria plataforma do curso. Pode passar. O stakeholder que eu falei para vocês que ganhou um papel mais estratégico, né? Então eles têm que ser engajados o ano inteiro, não é uma pesquisa pontual. Isso é bem interessante também, porque o stakeholder ele também tem que ser ouvido até o nível do conselho, né? Os conselheiros têm que saber o que os stakeholders estão falando. Pode passar. Antes era tópico material, agora é tema material, né, que inclui as questões de direitos humanos. Pode passar. Os requisitos de relato, que agora são 9, né? Aí já teve uma pessoa que me mandou uma mensagem, mas a aluna minha falou assim: nossa, tem uma colega minha fazendo um curso, estão falando que não precisa mais do sumário GRI. Falei, pelo amor de Deus, precisa sim. Sumário GRI está no caderno GRI 1. Precisa do sumário GRI. É lá, tá? É um requisito, tá, gente? Então, tá no fim do caderno 1, é fazer o sumário GRI. Tem até um template. No curso que a gente dá um exercício só sobre sumário, que é bem interessante. Então, a gente tem que seguir todos esses requisitos aqui para que o nosso relatório seja um relatório que tenha um conteúdo com a qualidade devida, né? E aí tem várias novidades, motivos para omissões, porque, como eu falei para vocês, não tem mais essencial e abrangente, então tem que fazer uma justificativa, né? Pode passar. Que pena, Lídia, já estamos terminando. Aqui é um exemplo da Whirlpool, como eles engajam os stakeholders, né? Pode passar, mas é um relatório de 2020, né? Será só para trazer um exemplo para vocês. Aqui que eu queria mostrar para vocês que é muito interessante. Tem o objetivo, né, do ODS e as metas, né? Então tá integrado quais são as metas e as ações que eles vão tomar ligado aos ODS. Então é muito importante fazer essa integração no nível de metas, né? Não deixar no nível de objetivo. Pode passar. Que ainda tem a parte que eu ia falar do relato integrado, mas nem sei se vai dar tempo. Aqui, para falar da importância dos direitos humanos, está estabelecido isso no Código de Conduta, né? Fazer com que os seus fornecedores estejam em compliance com o seu Código de Conduta, que inclui as questões de direitos humanos. Pode passar. Então, vocês veem que o relatório, ele transcende, né, essa questão de só relatar, né? Ele vai ajudar a fazer essa transformação da organização, estabelecer as ambições da organização, porque o relatório, ele não é estático, né? Ele acontece esse ano e logo no ano seguinte, de novo, e a gente vai vendo as metas acontecendo, né? Então, aqui é para mostrar as normas setoriais, elas ajudam a fazer esse levantamento dos temas materiais
mais significativos para aquele setor, né? Pode passar. E as normas temáticas que continuam sendo para relatar os conteúdos específicos, né? Pode passar. Bom, e aí a gente tem aí todo outro rol de normas, padrões, frameworks, né? Eu vou falar um pouquinho do relato integrado agora, mas estamos em cima da hora já, né? O CDP, que é uma plataforma de benchmarking global sobre emissões e água, né? Que as companhias abertas têm. Então, é bem interessante. E aí tem todas as regulações dos países também, né? Comunidade Europeia, Estados Unidos, cada uma tem as suas regulações também. Pode passar. Aqui é só um quadro que mostra a GRI, ela é multi-stakeholder, né? Então, a gente vem aqui do IASB, que publica as normas financeiras, o ISSB, que está cuidando agora dessa normativa de sustentabilidade, né, para fazer um padrão, né, que vai substituir aí o que já tem do relato integrado, e aí a GRI, que é essa perspectiva multi-stakeholder, né, que é mais abrangente. Pode passar? Aí falando um pouquinho do relato integrado, aqui só para finalizar, ele é um framework, ou seja, é uma estrutura onde a gente vai mostrar como a organização cria valor ao longo do tempo. E o principal alvo, né, do relato integrado são os stakeholders investidores. Eles é que querem principalmente saber como a empresa, a companhia, preserva ou erode valor ao longo do tempo. E isso tem toda uma metodologia para mostrar que é essa metodologia do relato integrado. Pode passar. E os conteúdos são do SASB, mas podem ser também da GRI. Muitas empresas fazem relatório GRI com relato integrado com ODS e às vezes com TCFD, com outros junto, não tem problema nenhum, tá? E aqui são todas as vantagens de você fazer um relato integrado quando você é uma companhia aberta, né? Otimizar valor, multicapital, curto e longo prazo, proativo. Eu não vou entrar em detalhes aqui que a gente está acabando o tempo, mas nós temos o curso de relato integrado também, ele é muito interessante. O nosso curso é introdutório e avançado, você obtém uma certificação do IFRS. Vai ficar gravado sim, Denise. Vai para o nosso canal do YouTube, a gente vai anunciar. Pode passar. Aqui são os benefícios de adotar o relato integrado, né? Tem muitas vantagens e ajuda principalmente nesse processo decisório dos investidores, né? E traz todo esse pensamento holístico através do pensamento integrado. Pode passar. Aí você trabalha com princípios, orientadores também, um pouco diferente da GRI, né? Aí você tem os elementos de conteúdo, você vai ter os capitais, o modelo de negócio, a estratégia, os capitais de entrada, os capitais de saída, os resultados para a sociedade, os conceitos fundamentais, que é esse processo de criação de valor ao longo do tempo. Pode passar, muito pouco tempo aqui para explicar tudo. A materialidade é um pouquinho diferente também da materialidade da GRI, né? São 4 passos também. E agora a GRI, eu esqueci de falar esse detalhe, a materialidade é determinada em 4 passos também, pode passar. Tá? Mas eles são um pouco diferentes, pode passar. E é isso, eu acho que o ISD ele tem que acontecer de cima para baixo, de baixo para cima, mas tem que ter uma decisão e uma vontade de cima para baixo, né? Tem que fazer parte do propósito da organização, da estratégia, principalmente a cultura e os valores, né? E está impregnado na governança da organização, né? Essa figura eu gosto muito dela porque ela é bem os pré-requisitos que a gente precisa para implementar. Pode passar? Acho que aqui é só para falar um pouquinho dos nossos cursos, que a gente tem normas e padrões, acho que começando
sem ser semana que vem na outra. Depois a gente tem o curso de relato integrado, tem curso de introdução das metas dos ODS, a devida diligência de direitos humanos, tem um curso também de ESG, o que os conselheiros se levam precisam saber. E é isso. Muito obrigada.